Meu nome é Marcele. Olá, meu nome é Leonardo. A gente é do segundo ano e a gente vai falar sobre Moçambique e Luiz Bernardo Gomes, o autor de Nós Matamos e Continuamos. Moçambique é um país localizado no sudeste do continente africano e é dotado de ricos e extensos recursos naturais. A língua oficial de Moçambique é o português e a história de Moçambique vem sendo ditada desde os primórdios dos tempos, desde quando era habitado pelos povos bantus, que são povos que migraram do norte e do oeste da África para a atual Moçambique. Bom, a economia do país é baseada principalmente na agricultura, com a língua oficial sendo o português. Sim, português. Acontece que a área de Moçambique só foi reconhecida em 1498 pelo navegador Vasco da Gama e foi anexada pelo Império Português apenas em 1505. Moçambique passou mais ou menos 4 séculos sob domínio português, tornando-se independente apenas em 1975, aproximadamente 47 anos atrás, transformando-se na República Popular de Moçambique. Uma curiosidade o nome Moçambique ele foi primeiramente utilizado para referir-se à ilha de Moçambique. A ilha de Moçambique, foi a primeira capital da colônia portuguesa. Moçambique deriva-se do nome de um comerciante árabe que viveu ali na ilha de Moçambique. Uns dizem que o nome dele era Musa al-Bik, outros Musa Ben Musabik. Tem várias variações que você consegue achar nos arquivos, né? Só que é algum deles aí, por isso que o nome do país é Moçambique. Desde 1500, os postos e fortalezas comerciais portuguesas acabaram a hegemonia comercial e militar árabe na região, tornando-se assim portas regulares para a nova rota marítima europeia para o Oriente. A viagem do Vasco da Gama em torno do Cabo da Boa Esperança em 1498 marcou a entrada portuguesa no comércio, política e cultura da região. Os portugueses conseguiram o controle da ilha de Moçambique no século XVI e por volta da década de 1530, pequenos grupos de comerciantes e garimpeiros procuravam entrar na região para conseguir ouro. Bom, historicamente, existiu escravatura em Moçambique. Os seres humanos eram comprados e vendidos por chefes tribais e locais, e também por comerciantes árabes, portugueses e franceses. Embora a influência portuguesa tenha se expandido de forma gradual, seu poder era limitado e exercido por colonos individuais a quem era concedida uma extensa autonomia. Os portugueses foram capazes de arrancar grande parte do comércio litorâneo dos árabes entre os anos 1500 e 1700. Mas com a tomada do Forte Jesus de Mombasa, Forte Jesus de Mombasa, ali na região do atual Quênia, pelos árabes em 1698, o pêndulo começa a oscilar para o lado oposto. E como resultado do investimento português, que havia diminuído na época, quando Lisboa tinha dedicado-se ao comércio mais lucrativo com a Índia, e essa balança começa a pendular para o outro lado, como resultado do investimento que Portugal havia diminuído na região, né? Lisboa tinha dado um pouco menos de verba para a região, pois estava ali tendo um investimento no comércio mais lucrativo na Índia e na colonização brasileira. No início do século XX, os portugueses mudaram a administração de Moçambique para empresas privadas, como a Companhia de Moçambique, Companhia da Zambésia e Companhia de Niassa, que era controlada e financiada principalmente pelos britânicos. E os britânicos estabeleceram linhas ferroviárias para os países vizinhos. Embora a escravização tenha sido abolida lentamente no Moçambique, no final do século XIX as companhias promulgaram uma política de trabalho barato. Muitas vezes esse trabalho era muito forçado para os moçambicanos e os africanos eles trabalhavam em minas e plantações que eram de colônias britânicas e era próximo da África do Sul. A Companhia da Zambésia era mais rentável e assumiu uma série de participações em prazeres menores. Estabeleceu postos militares para proteger as suas propriedades. O movimento de independência moçambicano ocorreu durante a Guerra Colonial Portuguesa. Ideologias comunistas e anticoloniais estavam se espalhando pela África toda. Muitos desses movimentos políticos clandestinos foram estabelecidos em favor da independência de Moçambique. Esses movimentos afirmavam que as políticas
e planos de desenvolvimento elaborados pelas autoridades do governo eram voltadas apenas para o benefício da população portuguesa que vivia em Moçambique, sendo que pouca atenção era dada à integração das tribos moçambicanas e ao desenvolvimento das comunidades nativas. A Frelimo, a Frente de Libertação de Moçambique, sob o comando de Eduardo Mondlane, deu início a uma campanha de guerrilha contra o governo português. E em setembro de 1964, este entrave político tornou-se parte da chamada Guerra Colonial Portuguesa. Sob ótica militar, o controle foi mantido pelo exército português nos centros populacionais e as forças de guerrilha procuravam espalhar a sua influência em áreas rurais, especialmente aquelas que eram localizadas no norte e oeste do país. Após 10 anos de guerra e com o retorno de Portugal à democracia com o golpe militar em Lisboa, se substituiu o regime de Estado Novo por uma junta militar e a Frelimo assumiu o controle do território moçambicano. Após a independência, a maioria dos 250 mil portugueses que viviam em Moçambique fugiram de volta para Portugal. Alguns que foram expulsos pelo governo e outros fugiram por medo. Logo após a independência, o país foi assolado por uma guerra civil longa e violenta entre as forças oposicionistas na anticomunista Resistência Nacional Moçambicana, a RENAMO, e o regime marxista de Frente de Libertação de Moçambique, a Frelimo. Este conflito, combinado com as disputas diplomáticas e envolvimento do governo com movimentos guerrilheiros em países vizinhos, resultaram nas severas dificuldades econômicas que caracterizaram as primeiras décadas de independência de Moçambique, resultado das práticas adotadas pelo país pelo então regime vigente. Esse período também foi marcado pelo êxodo dos cidadãos portugueses, o colapso da infraestrutura nacional, a falta de investimentos em ativos produtivos e da nacionalização pelo governo de indústrias da propriedade privada, além de várias crises de fome generalizadas. Durante a guerra, a RENAMO propôs um acordo de paz baseado na cessão dos territórios norte e oeste do país, que passariam a ser república independente da Rhombésia. A Frelimo recusou negociar e reivindicou a soberania sobre o território do país. Se estima que 1 milhão de moçambicanos tinham morrido durante essa guerra civil, contando com os outros 1,7 milhões de moçambicanos buscando refúgio em outros países, sem contar os outros vários milhões de moçambicanos que tinham que se deslocar internamente por causa do conflito. Durante os últimos anos do período colonial, a arte moçambicana refletiu a opressão pelo poder colonial e tornou-se símbolo da resistência. Após a independência, em 1975, a arte moderna passou para uma nova fase. Os dois artistas moçambicanos contemporâneos mais conhecidos e mais influentes são o pintor Malangatana Ngwenya e o escultor Alberto Chissano. Uma boa parte da arte do pós-independência, durante os anos de 80 e 90, reflete a luta política, o sofrimento das pessoas de Moçambique, a guerra civil, a fome, que é muito grande, e a luta deles. Espero que vocês tenham gostado da nossa apresentação e espero que vocês tenham saído daqui sabendo um pouquinho mais de Moçambique, desse país maravilhoso, com grandes obras literárias. E é isso. Muito obrigado. Tchau.